Cartoleiros e cartoleiras, tudo bom com vocês? Preparados para mais uma rodada? Pessoal, não se esqueçam de entrar no Cartola mais perto do fechamento do mercado para conferir se todos os seus jogadores vão entrar em campo. Se já está difícil assim, imagina com um jogador a menos. No vídeo de hoje, vou mostrar a classificação do campeonato somente com os resultados após a Copa. Vou fazer uma breve análise dos confrontos, dar as dicas da rodada, analisar os times de alguns cartoleiros, mostrar as prováveis escalações dos jogos desta rodada e mandar os abraços para a galera que está espalhada pelo Brasil. Bom, atendendo a sugestão do cartoleiro Lucas Tavares, a quem eu já mando um abraço especial e obrigado pela ideia, após a Copa nós tivemos 5 rodadas e somente com base nesses jogos o Inter seria o primeiro colocado, depois o Cruzeiro, Corinthians e o Fluminense. Destaque para a recuperação do Atlético Paranaense e do Figueirense, e os piores, aí ó, Curitiba, Bahia, Goiás, Criciúma, Grêmio, Botafogo e Palmeiras. Analisando os confrontos, nesta rodada o Inter seria favorito contra o Goiás e o Corinthians contra o Bahia, mas tem um grave problema. Alguém sabe o problema de apostar nesses jogos? 5 segundinhos para vocês pensarem qual o problema em apostar no Inter e no Corinthians, hein? 5, 4, 3, 2, 1... Os jogos acontecem no sábado, e sábado é o dia que o Cartola quebra. São Paulo já quebrou o Cartola de sábado, Cruzeiro, Fluminense, e agora? Chegou a vez do Corinthians e do Inter? Bom, aos supersticiosos, atenção redobrada. Jogo de sábado não tem dado sorte, mas a gente tem que seguir apostando, né? Antes de prosseguir com os jogos de domingo, gostaria de dizer que São Paulo, Fluminense e Inter fizeram coisas horríveis na quarta-feira. Se entregaram ou não para disputar a Sul-Americana, eu não sei. Peço a Deus para que tenham sido apenas derrotas dentro de campo, porque se foram propositais vai me dar desgosto, e que as regras são esdrúxulas, são. Bom, Palmeiras e São Paulo pegar poucos jogadores aqui, ok? No máximo um de um time ou um do outro time, porque o Palmeiras não ganha faz um bom tempo e o São Paulo, qual o São Paulo que vai jogar? O que é quinto colocado no Campeonato Brasileiro ou o que perde para o penúltimo colocado da Série B? Então, aqui um ou outro jogador de Palmeiras ou de São Paulo, não recomendo mais do que isso. Outro jogo preocupante, Coritiba e Flamengo, no máximo um de um time ou um do outro, pelos mesmos motivos que eu já citei. Aqui no caso são dois times que estão na zona de rebaixamento, tudo pode acontecer. Cruzeiro e Santos, o Robinho tá inspirado, mas o Santos pega o líder do campeonato que vem de 2 empates. Então cautela com Aranha, com Robinho e com alguns outros jogadores do Cruzeiro também. O Vitória eu acho favorito, mas gosto da Chapecoense. Acho um time limitado, mas organizado. O Grêmio tem futebol para ganhar, mas não está ganhando, então para evitar desastre no Cartola, no máximo 3 jogadores do Grêmio, ok? Botafogo e Fluminense, jogo igual a São Paulo e Palmeiras. Um na zona de rebaixamento e outro indo bem no Brasileirão, só que toma uma lavada do América. Ainda acho o Fluminense favorito. Sport e Atlético Paranaense, 2 times que alternam altos e baixos, mas eu vou indicar gente desse jogo aqui, ok? E Figueirense e Atlético Mineiro, 2 times em ascensão. Vamos começar com as sugestões da rodada, acho até um nome mais legal do que dicas, ok? Eu vou indicar aqui 2 opções aparentemente seguras. Uma delas, o Cássio do Corinthians, que vem mantendo uma regularidade, pois o Corinthians voltou a ter uma defesa um pouco mais sólida, e o Marcelo Groi do Grêmio, que pontuou mal nestas últimas rodadas, porém é um excelente goleiro que faz muitas defesas difíceis. 2 apostas, mas que eu vou justificar para vocês, seriam
o Vanderlei do Coritiba e o Paulo Vitor do Flamengo. E por quê? Para quem não sabe e quiser apostar no Vanderlei, a boa notícia é que o Flamengo é o único time que ainda não marcou gols fora de casa, ok? Em contrapartida, o Coritiba é o time que mais cede pontos para goleiros adversários quando joga em casa e o Paulo Vitor vem pontuando muito bem, então seria uma ótima chance para ele pontuar bem de novo. Duas opções alternativas seriam o Wilson do Vitória. Qual que é o problema do Wilson? Olha a decadência que ele está, mas vem de um -5,5 e por isso pode valorizar. E o Thiago Volpe do Figueirense, que já fez pontuações boas no Cartola e ainda é o recordista em defesas difíceis. Aí você vai ver qual é o perfil do seu time, qual o goleiro que te dá mais confiança e o que diz a sua intuição, tá bom? Chegamos nas laterais, prestar muita atenção, pois o Wellington Silva do Internacional pode não jogar. Tem o Cláudio Vinck, que vem de um 13,10 e eu acho que é arriscar muitas cartoletas, podendo desvalorizar. O Edilson eu acho uma aposta para este jogo, mas não condeno. Mas aqui embaixo nós temos o Carlinhos do Fluminense, é um jogador que eu gosto muito de colocar no meu time, acho que já já ele vai imitar. No Corinthians, entre Fábio Santos e Fagner, eu sempre achava os dois bem equivalentes e agora eu estou considerando o Fagner como uma melhor opção no Cartola. Mesmo ele tendo sido expulso, não fez uma pontuação tão baixa na última rodada. Ou seja, ele garante pontos mesmo se o time tomar gols ou ele levar um cartão. É uma possibilidade muito boa para se pensar. No Cruzeiro, nós temos Egídio e Mike. Não indico não, mas para quem quiser saber, o Egídio é mais regular. Muitas vezes ele faz 4, 5 pontos. Já o Mike alterna pontuações altas com pontuações negativas. Por exemplo, 9 num jogo e -2 no outro, tá? Vai do seu perfil também. Destaque para o Ayrton do Vitória, belas pontuações e tá indo muito bem no Cartola. Na segunda página nós temos o Patrick do Sport, que é uma opção principalmente para quem quer valorizar. Cuidado que ele também vem numa decadência, só que não dá para fazer menos do que ele já fez na última partida, né? Resumindo nas laterais, é isso daqui. Eu acho que tem laterais bons para apostar nessa rodada. A coisa não tá tão feia assim não, tá bom? Acho até que tá melhor do que zagueiros. E por falar em zagueiros, eu recomendo um do Corinthians, ou o Kleber ou o Gil. Mas saibam que eles estão valorizados e também dá uma equilibrada no time, né? Vai pegar um goleiro do Corinthians, um lateral do Corinthians, um meio-campo do Corinthians, um atacante do Corinthians, aí já fica muito pegar também um zagueiro do Corinthians. Eu indico um dos zagueiros e acho melhor pegar um dos zagueiros do Corinthians do que de repente um atacante, um meia, um lateral, um goleiro, né? Enfim, indico aqui o Gil ou o Kleber. Não condeno quem vai de Dedé, mas eu não vou indicar ele nesta rodada não. Na penúltima rodada, ele deu assistência e nem assim garantiu os 5 pontos. E na última, ele saiu com saldo de gols e também não garantiu os 5 pontos. Então desta vez eu pulo o Dedé. Indico pelo menos um dos dois zagueiros do Grêmio, até porque o Grêmio não tem assim boas opções no meio-campo e no ataque nessa rodada. Então eu acho que a gente considera o Grêmio favorito contra o Criciúma. Uma boa opção seria colocar ou o Erley ou o Rodolfo. Recebi um e-mail dizendo que o Lúcio vai fazer um gol de cabeça no São Paulo. Eu não duvido, mas também não sei, né? Conta e risco de vocês. Eu não dou sorte quando coloco o Lúcio. E o problema é que ele tem muitos cartões amarelos. A cada 2 partidas, praticamente, ele toma um cartão. Muita gente que não passou raiva com o Pedro Henrique na rodada passada ou que vai deixar ele no time até ele devolver os pontinhos que ele não deu na rodada passada,
É um zagueiro mediano que começou a se destacar no Cartola porque o Goiás saía com saldo de gols, né? O Renan estava garantindo tudo lá. Ele fazia 1 ou 2 roubadas de bola, não fazia muitas faltas e garantia 7, 8 pontinhos. Mas uma opinião minha, acho que esta fase está chegando ao final e vou pular o Pedro Henrique como indicação. Vai da intuição de vocês. Prefiro, inclusive, o Henrique do Fluminense. Os números mostram que das 4 partidas que o Henrique já realizou, uma foi menos 0,1, depois a outra 4,1, 3,5 e aqui 8,4. Ele está em ascensão, não jogou na última rodada e agora passa a ser uma aposta válida. Aliás, uma indicação válida. O Flamengo cede muitos pontos aos zagueiros adversários, então os zagueiros do Coxa, nesta rodada, pode ser uma boa opção, ou o Lucas Claro, ou o Leandro Almeida. Eu não gosto por conta da média baixa que eles têm, mas por falta de zagueiros nesta rodada, eu não condeno quem escalar pelo menos um zagueiro do Coritiba, eu acho válido. Para valorizar, nós temos o Durval do Sport, que acabou mitando numa rodada aí, depois negativou muito, não jogou a última rodada e tem uma grande tendência de valorizar bem e render algumas cartoletas. O Roger Carvalho vai fazer sua estreia pelo Vitória, tende a valorizar porque custa somente 4 cartoletas, é uma opção barata, mas cuidado, porque não conhecemos ele no Cartola. E, se eu não me engano, ele já não joga faz muito tempo. E o Vitória toma muitos gols. Porém, Cartola é isso mesmo, tá? A gente às vezes tem que apostar mesmo. Para finalizar, eu não recomendo zaga do Palmeiras, nem zaga do São Paulo, nem do Santos e nem do Flamengo, além de diversas outras. Chegamos no meio-campo e eu evitaria colocar Everton Ribeiro e Ricardo Goulart juntos, ou um ou outro. O Santos é um adversário difícil. Lógico, eu não tenho uma crítica para fazer nem do Ricardo Goulart nem do Everton Ribeiro, porque vocês já conhecem ele, tá? Mas ou um ou outro. Petros, eu vou evitar nesta rodada e gostaria aqui de abrir um parênteses. Infelizmente, o que aconteceu com ele foi no mesmo período que a pontuação dele acabou diminuindo no Cartola. Aconteceu tudo aquilo e eu não sei como está o emocional dele e também as mudanças que o Mano Menezes fez no meio de campo do Corinthians. Infelizmente, acho que nesta ocasião ele deixa de ser uma opção garantida e passa a ser aposta. Tomara que eu queime a língua. Porque assim, eu sou São Paulino, tem a rivalidade com o Corinthians, lógico. No Cartola, a gente esquece um pouco isso e começa a gostar de um jogador rival. Pega ele, coloca no seu time, ele imita uma vez, imita outra, e mesmo ele sendo de um time rival, você começa a torcer para o bem dele. Nós somos gente, temos sentimentos e misturamos as coisas. E aí, ele está para ser julgado. Não sabemos a pena que ele pode pegar? Acho sim que ele deve ser punido. Eu não sou ninguém para dizer também qual que é a punição. Mas eu faço questão de dizer uma coisa aqui. Petros, pague pelos seus erros, mas a Gazeta do Cartola está com você e sentiremos sua falta. O Cartola sem você não é completo, ok? Falando em Timão EO, eu reparei que com a queda de rendimento do Petros, quem melhorou e muito a média no Cartola foi o Ralf. Mas nesta ocasião aqui, quem eu recomendo é ou o Jadson ou o Elias, até porque eu boto mais fé no meio-campo do Corinthians do que no ataque. No São Paulo é o seguinte, temos aqui Kaká e Ganso no meio e Kardec e Pato no ataque, mas eu não recomendo pegar 2 desses 4 não, tá? Arrisca em um deles. Se for arriscar no meio campo, Kaká deve valorizar, mas não é garantia. Não boto minha mão no fogo pelo Kaká agora não. O Ganso é o rei das assistências. Não indicaria o Souza e o Denilson. É clássico, normalmente volantes fazem muitas faltas. Agora, se vai pegar alguém do ataque do São Paulo, aí eu já não sei se também vale a pena pegar o Ganso ou o Kaká. O meio-campo do Palmeiras
Temos o Alione, que muita gente está colocando, porém eu não posso indicar, porque eu acho que um jogo apenas como referência 3,70 é arriscado, e o time do Palmeiras também não tem ajudado muito. Já o Valdívia, para quem não sabe, pois o Cartola não mostra aqui, a última pontuação dele foi 1,60, ok? Eu não gosto do Valdívia, mas ele também não gosta do São Paulo e sempre apronta legal com a defesa tricolor e com o Rogério Ceni. No Inter de Porto Alegre, D'Alessandro e Arangues, eu particularmente prefiro não arriscar mais no D'Alessandro jogando fora de casa, mas deixo vocês à vontade, pois é um baita mitador. Então assim, posso não pôr no meu time, mas quando me perguntarem para ver um time e tiver o D'Alessandro, eu não vou condenar. E o Arangues é legal, pena que está muito valorizado. Indico um meio de campo do Fluminense, por achar que o Fluminense é favorito contra o Botafogo, então pode ser ou o Conca, ou o Cícero, ou o Wagner, ou o Jean, ou o Valência, tá? Qualquer um deles eu indicaria. Lógico que minha preferência é pelo Conca, porque é quem tem mais chance de marcar gols. E aparentemente o Cícero só gosta de mitar pela Copa do Brasil. E agora nem pela Copa do Brasil mais vai mitar também, né? Não vejo tantas opções no meio de campo para ir com 4 ou 5 meias nessa rodada. Richelli seria uma opção, Juliano é uma boa opção. Me lembrei que o Alex do Coritiba tá machucado e agora nem sei mais o que dizer sobre Coritiba e Flamengo, porque eu penso que era o Alex que levava o coxa nas costas, e agora já não sei e a gente vai ver o que acontece nessa rodada. Para quem acha que o Vitória ganha da Chapecoense, infelizmente eu não vejo um meia plausível para indicar, acho tudo nota 5,5, 6, porém, se confirmar o favoritismo, um deles deve começar a roubar bola, tomar falta, fazer uma assistência. E assim termino o meio-campo, dizendo que para mim tá muito complicado e saindo disso que eu falei, vai do feeling de vocês. E agora chegamos no ataque. Eu tiro do meu time, aí o Marcelo Oliveira assiste a Gazeta do Cartola e tira do time dele também. Eu tô falando de quem? Do Marquinhos, que deu lugar para o William. E eu já sou mais o William do que o Marcelo Moreno, que caiu de produção nessas últimas rodadas. Tem que ver o seguinte também, hein? E no segundo tempo agora? Quem que vai sair? Vai sair o William para entrar o Marquinhos, né? Então aí também não resolve muito esse problema. E aí agora eu volto a pensar no Marcelo Moreno. Porém, eu não acredito que ele vai imitar. O Santos tem uma boa defesa e um ótimo goleiro e um time arrumadinho. Só que a gente não tem muitas opções de atacantes nessa rodada. E por falar em Santos, no sentido contrário, nós temos aqui o Robinho, que tá com muita vontade de jogar. E a defesa do Cruzeiro não é tão segura não. Olha só, rodada passada eu era contra pegar o Robinho, mas agora, numa rodada de poucos atacantes bons, quem sabe? Caio ou o Dinei do Vitória, os dois se equivalem, porém o Caio está em melhor fase, olha como ele está vindo de boas pontuações e o Dinei tem caído de rendimento. Os torcedores do Vitória que quiserem colaborar com a gente poderiam aí falar sobre as vantagens do Caio ou as vantagens do Dinei para essa rodada, né? Infelizmente, eu não sei o que fazer com o ataque do Corinthians. Eu gostaria muito de garantir pontos nessa rodada com o Guerreiro ou com o Romero, porque eu acho o Corinthians grande favorito contra o Bahia. Eles se enfrentaram recentemente pela Copa do Brasil. O Corinthians ganhou bem na arena lá de Itaquera e depois acabou perdendo lá na Bahia, mas dessa vez está jogando em casa. Só que esses jogadores negativam muito quando não marcam. Olha o Guerreiro, menos 4,10. Olha a média do Romero, 0,48. É uma pena. O Grêmio, como provável, tá marcado só o Fernandinho, mas quem deve jogar ao lado dele é o Luan. E aí complica também. Pode até arriscar num atacante do Sport, Neto Baiano ou Felipe Azevedo, mas não é garantia de gol do meio-campo de novo não, viu? O Allan Kardec deve mesmo jogar e aí pode ser uma opção válida pelo lado do São Paulo.
Ou pelo lado do Palmeiras, o Henrique, né? Mas aí tem que ficar atento às notícias de sábado. Kardec se recuperou mesmo? Tá confirmado? E o Henrique joga mesmo? Vai dar lugar ao Cristaldo? Então, atenção às notícias amanhã e atenção, hein? Notícia falsa postada no mural da Liga Gazeta do Cartola dá banimento. E como eu já vinha falando há algum tempo, na minha opinião, Henrique é melhor do que o Mouche. Se o Henrique não jogar, eu não recomendo o Mouche não. Para finalizar o ataque, se tiver faltando algum jogador aí, recomendo dar uma olhada com carinho no jogo Inter e Goiás, Rafael Moura ou Bruno Mineiro, ou até no jogo Figueirense e Atlético Mineiro. Mas, tirando o Tardelli, os outros não me passam muita confiança. Na parte dos técnicos, eu recomendo o Mano Menezes. E tem muita gente que xingou o Filipão na Copa, aí pega esta rodada e escala quem? O Filipão. Esse Cartola faz cada coisa que até a Gazeta duvida. Mas o pessoal que quer valorizar, é isso aí, ele vende um menos 0,32. E agora, vamos brincar de analisar times aqui? Muito mais para evitar desastres do que para mitar, ok? São apenas especulações. Jogadinha do meio, gostei do nome do time dele. Bom, aqui com certeza ele está dando preferência para valorização, mas vamos lá. Denner Assunção, Durval e Roger Carvalho. 3 defensores em times que estão na zona intermediária da classificação para baixo. 3 apostas. Eu não ficaria com as 3. Eu venderia pelo menos um deles. No meio-campo deve valorizar mesmo e no ataque o aviso, que caso o Guerreiro não marque, pode negativar de novo, mas devido à falta de opções eu não posso condenar. O Ig Stronger, ele também colocou o Denner Assunção, mas aí o problema, para dar equilíbrio no time, não é o Denner Assunção, é o Bolívar, que não me convence. Assim como o Davi do Goiás e D'Alessandro se enfrentando. O Davi não tem boas pontuações no Cartola e nem o D'Alessandro quando joga fora. Eu tiraria um deles, o que você botar menos fé. E no ataque, cuidado para ver se o barco joga, hein? O Caveira Louca misturou tudo, eu conheço o Caio e ele ainda não se decidiu se quer valorizar ou pontuar e acaba sempre valorizando pouco e pontuando pouco. Por que eu digo isso? Ó? Porque não tem sentido ele pegar o Léo e o Pedro Henrique para tentar valorizar e tacar o Henrique do Fluminense, que não jogou a última partida, então sua pontuação que conta vem da penúltima rodada que fez 8 pontos. No meio-campo, normalmente, eu disse normalmente, o Conca pontua mais que o Cícero, o Ganso pontua mais que o Kaká e o Rodriguinho quase não pontua bem também. Então, primeira coisa que eu faria, decidir, vai partir para valorizar ou vai partir para pontuar? Voltar para um 4-3-3 ou para um 4-4-2, se desfazer de um desses zagueiros, porque tem boas opções para as laterais, tanto para pontuar como para valorizar. Tacar fora também 1 ou 2 meias, mas ó, tirar quem? Ou o Cícero ou o Kaká ou o Rodriguinho, tá? E deixa o Barcos de lado porque é dúvida. E aí já melhora a base do time, tá bom, Caio? O time do Negão United tá legal. Na verdade, a galera tá na expectativa mesmo é do Guerreiro, mas o time aqui tá ok, redondinho, só o Douglas Coutinho que deve começar no banco de novo, e aí tem que ficar atento porque não tá como provável no Cartola. Nota alta aí pro time do Negão United. Fúria Imortal United, aí tá quase legal. Edilson e Pedro Henrique que não me convencem, mas também como ele não fez muitas apostas nas outras posições do time, eu respeito totalmente isso e dou uma nota legal também para o time do Fúria. Leques Marcos, ele disse que é time para valorizar, então só uma torcida mesmo para o Cicinho e para o Leonardo Silva, que jogam fora de casa e vêm de uma pontuação média, já não são garantias de valorização. E se é para valorizar, eu não entendi porque o Romero, que vem de 0,60 e tem média de 0,48, ao invés do Guerreiro, que vem de menos 4,10 e tem uma média de 3,37. Se for por questão de intuição, ok. Pela razão,
os números mostram ao contrário, tá bom? Vamos mostrar agora rapidinho as escalações dos times que devem ir a campo. No Goiás aqui, ó, o problema é o Ramon, tá bom? Já no Inter de Porto Alegre, o Williams e o Wellington Silva, como eu falei, que tá machucado e deve não jogar. Corinthians e Bahia, o meio-campo do Corinthians tá indo ó, com Ralf, Elias, Petros e Jadson, o ataque com Ângel Romero e Guerreiro. Era mais ou menos como a gente já imaginava, tá? E o Bahia tem vários desfalques, o Ronieri, o Rainer, enfim, não sei se tem muita gente indo com o jogador do Bahia nesta ocasião. Palmeiras e São Paulo vai ficar mesmo na expectativa do ataque do Palmeiras, saber se o Henrique joga ou não. E no São Paulo as novidades, Luiz Ricardo, Paulo Miranda, né, e o Allan Kardec. Cruzeiro e Santos realmente confirmando que é o William que deve atuar ao lado do Marcelo Moreno. E no Santos, ó, Thiago Ribeiro, Lucas Lima, Robinho e Leandro Damião. Coritiba e Flamengo, ressaltando que o Alex está machucado, o Kenrisson está indo no ataque. Grêmio e Criciúma. No Grêmio, o Barcos está machucado e é dúvida, então a provável escalação do meio para frente aqui, ó, Ramiro, Felipe Bastos, Luan, Juliano, Fernandinho e Lucas Coelho. Vitória e Chapecoense, o ataque mesmo, Caio e Dinei. E Botafogo e Fluminense, aparentemente o time tá indo com o Rafael Sobis no ataque, tá bom, gente? Figueirense e Atlético Mineiro, o que é importante dizer aqui? Que Michael Suel e Dátulo estão indo no meio campo e Jô e Diego Tardelli também estão praticamente confirmados. E para finalizar, Sport e Atlético Paranaense e provavelmente o Douglas Coutinho deve começar no banco. Vamos agora aos abraços. Meu primeiro abraço vai para o Charliano Mariano, cartola do Flamengo CMS. Um abraço também para o Adriano e para todo o pessoal da Socicam, lá de São Paulo. Para quem não sabe, a Socicam é a empresa que administra terminais de passageiros. E eu gosto muito da Socicam, que já me atendeu bem várias vezes que eu precisei há alguns anos atrás. Abraço também pro Carlos Celestino e pro parceiro dele, o Gabriel Santos, que tá aqui, ó o Gabriel Santos aí. Michel, manda um abraço pra galera de Sergipe, tem muita gente que joga o Cartola aqui, também acompanha o teu canal. E principalmente pra galera de Simão Dias. Beleza, Gabriel? Tá dado o recado em seu nome, ok? O Vitor Henrique tá apaixonado e tá pedindo pra Gazeta do Cartola mandar um abraço pra noiva dele, a Camila. O time dela, Camila.Timão. E eu desejo tudo de bom ao casal. Recebi também um pedido de abraços pelo Twitter do Lucas André, que falou que o time dele melhorou bastante depois de começar a acompanhar a Gazeta do Cartola. Abraço pro Carlos Araújo, do time Widens FC. Pro Carlos André, cartoleiro do Carlos Fogão. Pro Rosinaldo, mais um lá de Simão Dias, do Matadores SD. Pro Chulepa 2014 FC, que não perde um vídeo de dicas da Gazeta. Abração e obrigado pela companhia. Um salve pro Vitor Luiz e pra galera que ficou batendo papo na quinta-feira à noite lá no chat da Gazeta do Cartola. Principalmente aqui, ó, pro Pedro Augusto, que fez questão que eu falasse o nome dele. E já já vai começar a famosa festa de Barretos, então eu aproveito para mandar um abraço pro Ederson Silva, São Paulino, lá de Barretos, no interior de São Paulo. Desejo parabéns e muitas felicidades ao Igor Souza, que tá fazendo aniversário hoje e que merece muitos anos de vida. Desejo a todos vocês uma ótima 15ª rodada, um ótimo final de semana e a Gazeta do Cartola fica por aqui. Fui!